mais difíceis são para eles. A dificuldade dobra, mas Deus é bom. E Deus vai fortalecer vocês para continuar na presença do Senhor. Aleluia. Pois vale a pena servir a Deus. E aqui, quando recebi o convite de estar com os irmãos em um culto de jovens, eu me preocupei com uma palavra que viesse adentrar os vossos corações, pois sabemos que vivemos dias difíceis na terra, principalmente pois Satanás, ele tem conhecimento que a volta do Senhor está bem próxima, e ele está lutando diuturnamente para nos arrancar da presença de Deus. Mas quando eu olhei para esta epístola, onde João, orientado pelo Espírito Santo, ele vai escrever aos jovens, dizendo: jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E abaixo ele vai especificar e dizer que vocês são fortes. Mas esta força não é uma força física que venha dos vossos braços, do vosso entendimento. Essa força é uma força espiritual que vem da parte de Deus. E quero aqui trazer um tema para essa mensagem: jovens fortes vencem as adversidades da vida e são honrados por Deus. Aleluia! Aleluia! E quero dizer a vocês que por mais que nós nos encontramos em momentos difíceis, que podemos até achar que nós não vamos conseguir, mas nós temos um Deus dos céus, que Ele pode nos guardar e nos proteger. E nós não podemos achar que só nós estamos passando por dificuldade, pois tem alguns exemplos bíblicos de jovens que passaram e que tiveram os mesmos sentimentos que vocês têm, que atravessaram as mesmas adversidades que sobrevêm a vocês. Os desejos, os convites, as curiosidades da vida. Mas uma coisa é certa: se você fazer o que o salmista diz, esconder a palavra do Senhor no coração, você não vai pecar contra Ele. Aleluia! E quando nós vamos observar algumas histórias de jovens na Bíblia que passaram por dificuldade, que passaram por provações, mas foram honrados por Deus. Glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque estavam firmes e arraigados em Deus, convicto naquilo que Deus havia lhe prometido. Aleluia! Pois eu tenho por certo, se vocês estão aqui, é porque Deus tem promessa na vida de vocês. Aleluia! E se vocês se manter na presença de Deus, essas promessas vão se cumprir. Aleluia! Aleluia! Mas para que eu e você venhamos nos manter firmes e fortes, nós precisamos estar na presença de Deus. Pedro, ele vai dizer: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. E é o que eu quero dizer: não somos melhores que ninguém para querermos desistir pensando que é só nós. E eu deixo-vos o exemplo de Cristo.
Pois Jesus não pecou, Aleluia. mas ele se fez carne. Veio a este mundo para dar a vocês e a mim essa oportunidade que nós temos de o servir. E é por isso que hoje vocês são fortes. Não porque essa força vem de vocês, porque essa força que está em vocês vem dos altos céus de glória. Aleluia. E é através dessa força que vocês vencem a adversidade que vem sobre vocês, Aleluia. que vem sobre a igreja. Aleluia. E nós resistimos através da força vinda dos céus. Fique tranquilo que Deus vai te honrar, porque Ele é fiel. E quando eu olho, passo a refletir e chamar a atenção de vocês jovens, a história de um jovem que fora levado da sua terra natal, arrancado da sua pátria, chamado Daniel. Aos seus 17 anos, segundo a história, nos anos 605 a.C., na primeira leva que Nabucodonosor vem e invade Jerusalém, Daniel não foi para uma viagem turística, para um sonho de conhecer um país estrangeiro, como muitos dos nossos jovens hoje sonham em uma viagem na América, na Europa. Não, ele foi levado, obrigado, mas Daniel tinha guardado a palavra de Deus no seu coração. E quando eu olho no capítulo 1 de Daniel, primeira coisa que o rei, que o sistema tenta arrancar de Daniel, a sua identidade de servo, mudando o nome de Daniel, que significa que Deus é o meu juiz, para Beltesazar, o rei que protege, o Deus que protege o rei, o nome pagão. O inimigo pensou que, tirando o seu nome, ia arrancar a fé que ele tinha dentro do seu coração. E quando eu olho para a história, Daniel, ele não podia, com as suas forças físicas, impedir, porque isso era algo que fugia do seu poderio. Mas eu vejo Daniel no capítulo 1, se posicionando diante do sistema, como um jovem forte, destemido, porque ele cria num Deus que tudo pode, que ele tinha fé que Deus ia intervir por ele. Aleluia. O sistema tentou apagar a origem dele, e é o que João vem nos aconselhar, quando ele diz: não ameis o mundo. E este mundo não é o mundo humano, e não é o mundo geográfico, mas é o mundo sistêmico. É tudo aquilo que ele apresenta de bom para vocês, como vocês apresentou aqui no hino, aonde aparecem os lobos para conquistar você. Faz de tudo para te enganar. Aparentemente é bom, mas vai trazer transtorno. Quando o rei determina os responsáveis da alimentação daqueles jovens, e que Daniel percebe que aquele alimento
era um alimento oferecido aos deuses, era algo que iria contaminar a sua fé. Ele se arrisca, mesmo sabendo que se o rei descobrisse, ele poderia morrer. Mas Daniel era um jovem forte. Aleluia. Aleluia. Era um jovem que ele tinha aprendido que o Deus que ele servia era maior do que o Deus Bel da Babilônia. E ele diz para o responsável, lançando um desafio para eles não comer daquele manjar. E aqui aplicando para nós, manjar são aquilo que o mundo oferece para vocês, aquilo que o mundo tenta tirar você da igreja. E é isso que você tem que ser forte, destemido e crer no Deus que te chamou. Aleluia. E ele lança o desafio, andando um pouco aqui, porque o relógio nos espera. E aquele responsável da alimentação aceita esse desafio de 10 dias. Glória a Deus. E Deus honra Daniel e os seus amigos, dando a eles um semblante muito mais belo. E vindo além do seu semblante, Deus coloca o dom da sabedoria em Daniel e seus amigos. Glória a Deus. Eu tenho por certo que vocês têm sonhos, têm desejo de crescer na vida, mas para que isso ocorra e aconteça na vida de cada um de vocês, jovens, vocês precisam ser fiel. Vocês precisam se manter na posição que Deus chamou de servo. Aleluia. Pois nós não podemos ser crentes só na igreja. Vocês têm que dar testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso que João vem afirmando: Aleluia. escreva-vos porque venceste o maligno. E no capítulo 2 nós já vamos ver Deus honrando Daniel. Aleluia. No capítulo 2, se vocês lerem, você já vai se deparar com o rei Nabucodonosor tendo aquela visão, aquele sonho, aonde ninguém tinha ou trazia a interpretação. E ali o rei fica irado e manda matar todos os intérpretes, todos os astrônomos da Babilônia. Glória a Deus. Mas quando Daniel fica sabendo da notícia, ele toma uma atitude corajosa. Ele se apresenta ao rei. Glória a Jesus. E ele se apresenta ao rei porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele tem intimidade com o Deus de Israel. E ele diz: ei, calma, fique tranquilo, dá um tempo para mim. Eu vou trazer a interpretação do sonho. E se você ler o capítulo 2, ele volta para sua residência, reúne com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aqui eu já quero trazer uma aplicação para a vida de vocês. Andem com amigos que venham te trazer benefício. Glória a Deus. Andem com amizade que vai te aproximar mais de Deus. Cuidados com os falsos amigos que querem te tirar da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Fala mesmo. Porque muitas das vezes nós temos amigos, entre aspas, que o inimigo tem usado para lhe oferecer coisas que você até pode ter curiosidade, mas cuidado. Aleluia, Jesus.
porque vocês servem ao Deus Altíssimo. É forte, Jesus. Fala mesmo. Cuidado, porque o nosso Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. E por mais que você acha que não está na presença do seu líder, que você não está na presença da sua mãe ou do seu pastor, ninguém está vendo. Cuidado, o nosso Deus está de olho. Aleluia. E o tema é: jovens fortes vencem a adversidade da vida e são honrados por Deus. Se vocês querem ser honrados por Deus, vocês em primeiro têm que honrar a Deus. Mas como eu vou honrar a Deus, irmão Fábio, sendo fiel? Aleluia. Sendo obediente à sua palavra. Por mais que você se acha lá no mundo cafona, mas se eu me comportar aqui, as minhas amigas vão achar que eu sou quadrada. Seja quadrada, porque Deus tem algo melhor para você. Deus tem coisas maiores para você. Eu creio, Jesus. É verdade. Aleluia. E Daniel reúne com os seus amigos e apresenta-lhe a causa. O rei teve um sonho. E ele já ordenou para matar todos que não conseguiram interpretar. E eles entram em oração. Se vocês têm amizade que gosta de orar, amém. Mas se as suas amizades só quer tirar você da igreja, Aleluia. só colocar você nas redes sociais para fazer aquilo que desagrada a Deus, cuidado, porque Deus está te vendo. E você vai ver que no capítulo 2, o tempo já foi embora, Deus traz a revelação. Por quê? Porque Daniel tinha confiança no Deus que ele servia. Porque Daniel tinha convicção no Deus que ele servia. E tinha uma vida de intimidade com Deus. E nessa noite, Deus chama a nossa atenção. Qual é a nossa intimidade com Ele? O que você tem feito para se tornar amigo de Deus? A hora se foi. Você, como jovem que quer vencer na vida, quer ser usado por Deus, você precisa se posicionar como filho de Deus. Irmão Fábio, o que eu tenho que fazer? Seja fiel. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Quem nós somos, irmão Fábio? Você é embaixador de Cristo na terra. Aleluia. Você é representante dos céus na terra. Você é diferente, porque sobre a sua vida tem poder, tem autoridade. Jovem, você já vai se preparando para louvar aquele hino? Eu tenho 4 minutos para orar por vocês. Igreja, se coloque de pé. Pais, mães que aqui estão, você que tem o privilégio de ter o seu filho na igreja, agradeça ao Senhor e não cesse de orar por eles. E se você que tem um filho que já viveu, que já participou das coisas celestiais e hoje estão afastados, não desista de orar, porque Deus vai trazer eles de volta para a casa do Senhor. Aleluia. Nós, como pais, pessoa mais experiente, temos que compreender os nossos jovens, porque se é difícil para nós, pior é para eles. Aleluia, amém? Podem louvar ao Senhor. No momento deste louvor, eu quero encerrar que o horário já não nos permite. Ia falar sobre Radassa, ia falar sobre José, jovens que Deus honrou em meio à adversidade da vida, mas numa próxima oportunidade. Aleluia.
quero que vocês, pais, irmãos que aí estão, no momento que os nossos jovens estão oferecendo este louvor a Deus, vocês façam oração intercessória pelos vossos filhos e pelos jovens, não só esse, mas todos quantos servem ao Senhor. Porque nós estamos em uma guerra. O inimigo não quer ver esses jovens cantando. O inimigo não quer ver esses jovens pregando. Jesus, Ele é fiel. E Ele pode trazer aquele jovem que um dia já esteve aqui entre nós, e hoje o inimigo o tirou da presença de Deus. E através das nossas orações, ao qual o Senhor nos deu a liberdade de chegar até Ele e pedir, intercedendo, nós viemos ter liberdade hoje para pedir pelo filho, pelo sobrinho, pelo neto, pelo amigo, para que o Senhor venha resgatar ele com mão forte, como Ele nos resgatou do mundo. O inimigo, muitas das vezes, ele tem lutado. Ele tem guerreado contra a igreja. Ele tem arrancado jovens cristãos, adoradores, e colocado para fazer parte dessas facções, aonde tem ceifado as vidas dos nossos jovens. O inimigo tem arrancado os nossos levitas, os nossos apregadores, e tem colocado para ser usuário de droga, serem traficantes. Mas nós temos o poder na mão, o poder da oração. Nós temos um Deus que tudo pode, que pode resgatar e trazer esses jovens de volta. Nós precisamos nos colocar na presença e exercer aquilo que o Senhor nos pediu como servo, como filho, como adorador, como testemunha viva dos céus. E eu creio que esta geração venha ser realmente a geração do arrebatamento, a geração do verdadeiro avivamento, que é o amor ao próximo, que é o desejo de ganhar alma, que é o desejo de buscar a presença de Deus em oração. É esse jovem que queremos ver, orando, falando em mistério, profetizando, cantando, cheio do poder do Espírito Santo. Mas para isso nós temos que pagar o preço. Nós pais temos que orar, nós pais temos que aconselhar, temos que ter paciência e saber do Deus que Ele é fiel e Ele vai fortalecer. Que esses jovens que aqui estão serão revestidos da autoridade para pregar lá no mundo e trazer jovens que estão perdidos, para trazer jovens que precisam de uma palavra, jovens que estão desesperados, sem alegria, sem esperança, sem sonhos. É esses jovens que o Senhor vai usar, aleluia, com poder, com autoridade, sem medo, sem vergonha no mundo, porque muita timidez tem tirado os jovens. E aqui eu repreendo o espírito de timidez, o espírito de inferioridade, aleluia, mas que a presença do Espírito Santo de Deus venha tomar, venha passar sobre essas vidas, sobre esses jovens, e que eles possam ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Que busca a sua face. Somos a geração do arrebatamento. Oh, aleluia! O glória vai renascerá, não livro, aleluia.
Encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Glória a Deus. Glória a Jesus, que maravilha. Nosso irmão cantor, Valdemir Nunes, vai estar cantando mais um louvor para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvar ao Senhor com esse louvor. Esse louvor traz o título Bate na Porta, amém? Quem sabe você chegou aqui nessa noite em busca de um milagre para a sua vida. O Senhor sabe de todas as coisas. E você não vai sair daqui com as mãos vazias, amém? E se porventura você chegar na tua casa e disser, eu ainda não recebi o meu milagre, você continua batendo na porta, que nosso Deus vai ouvir, amém? Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, há uma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui para lhe dizer, vai orando e não desista de bater, e essa porta vai se abrir. Se você conhece, adora. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite, lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você, irmão, com recompensa. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Escute. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite, lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Canta. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora
está nascendo. Bate na porta, irmão, até abrir. Volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora. O sol agora está nascendo. Graças a Deus, amém? Aplauda o Senhor Jesus e Deus abençoe grandemente essa igreja, amém?